A Nin é uma mina super alto astral, toda na vibe de um encontro às cegas. Chegando lá, o cara já chega com os 2 pés no peito, mandando a real que só queria uma noite quente com ela. A Nin, que não é boba nem nada, usa seu poder de ler mentes e saca na hora que o sujeito é um tremendo de um mulherengo, daqueles que tratam as mulheres super mal. Sem pensar 2 vezes, a Nin manda um soco com tanta raiva que o cara vê estrelas e vaza dali, deixando-o caído. Nisso, ela entra no elevador e dá de cara com o milionário Longjao, que fica tipo, essa garota é maluca. Mas, de repente, o elevador trava e as luzes se apagam. No meio do breu, a Nin simplesmente pula em cima do Longjao. Quando a luz volta, a cena é constrangedora, os dois super colados. O Longjao sai correndo dali para vomitar, deixando a Nin totalmente bugada com a reação dele. O Longjao sai do hotel com o coração a mil, mó confuso. A Nin chega em casa e leva uma bronca da mãe por ter estragado mais um encontro às cegas. Para dar uma animada, a Nin veste seu vestido de noiva, mas a mãe bate na porta justo quando ela tá no banheiro, numa luta épica contra o intestino preso. A mãe manda ela tirar o vestido para não sujar naquela zona. Depois dessa cena, a gente vê o Longjao numa festa com o irmão. Umas minas chegam para dar uns pegas nele, mas ele dispensa todas, porque ele tem uma alergia sinistra a mulheres. Qualquer contato físico e ele vomita na hora. A Nin, então, arruma um trampo de cozinheira no hotel do Longjao, só que ela é um verdadeiro desastre na cozinha. E o Longjao, que reconhece os olhos e os lábios dela, chama ela na sua sala para dar um pé na bunda. Só que a Nin lê os pensamentos dele e vê que ele tá querendo botar a culpa do próprio fracasso nela. Ela joga na cara dele que ele teve uma segunda chance graças ao pai dele. O Long é tipo um espião, tá ligado? A Nin manda um papo reto, mostrando que consegue ler mentes e prepara o prato favorito dele da infância. Aquilo toca o coração do Longjao, que fica mó emocionado. Ele decide não demiti-la, e até fica feliz com o trabalho dela. Mas aí o Longjao começa a ter uns pesadelos sinistros, e a gente descobre que ele sofreu uma pancada na cabeça quando era criança, por causa de um trauma pesado que ele não consegue lembrar. Ele pede pra Nin ser sua assistente e ajudá-lo a recuperar a memória, mas com uma regra de ouro, jamais tocar na pele dele. O Long obriga a Nin a ir com ele numa reunião de negócios, mesmo contra a vontade dela. Lá, ela ajuda ele a ler os pensamentos dos rivais. O Long manda ela dizer o que a irrita e depois pede para levar a comida embora, mas o Longjao não deixa. A Nin chama ele de egoísta e mala. Só que de repente, um caminhão quase atropela o Longjao e a Nin salva ele, absorvendo o brilho do olhar dele. Só que, sem querer, ela quebra a regra de não tocá-lo e o Longjao vomita tudo o que comeu. A Nin fica na bad e pela primeira vez, os sentimentos do Longjao começam a mudar em direção ao amor. Mais tarde, a mãe da Nin fala que ela tem que casar com um cara e a Nin pensa no seu amado Long. Ele ouve uns boatos de que a Nin gosta de garotas, por isso não arruma namorado. O Longjao fala pro irmão que aquilo não pode ser verdade. Uma atriz chamada Tian se encontra com um diretor para um filme, mas é uma armadilha e o cara tenta forçá-la. O Esteban chega na hora e manda o cara pro inferno, se apaixonando pela Tian. A Nin vai melhorando na cozinha e o Longjao fica de olho nela o tempo todo, cada vez mais orgulhoso. O Longjao tenta falar de negócios com o tio Bao, mas ele ignora e desconfia que o sobrinho tá roubando o dinheiro dele. Eles chamam de Ian. O tio manda chamar alguém para ler a mente do Longjao, mas antes quer que ele troque de roupa, porque é uma reunião importante. O Longjao experimenta vários looks, e quando vê um que balança o coração dele, compra na hora. A Nin fica chocada com o preço, e o Longjao diz que ela parece uma flor linda. Só que a Nin percebe que o Longjao tá usando ela para se dar bem e decide dar um basta, terminando o contrato e mandando um papo reto para ele ser honesto e parar de fazer tramóias. O Longjao vê ela partir e seus pesadelos voltam com tudo. Desesperado, ele procura a ajuda de um psiquiatra para tentar lembrar do que aconteceu no passado, mas não encontra as respostas que procura. Apenas a sua amada Nin pode ajudá-lo. Ele procura ela por todos os lados e liga para o celular dela, mas ela ignora. O Longjao espera ela sair do trabalho e implora para ela voltar a ser sua assistente, mas a Nin não dá bola e foge dele. O Longjao corre atrás dela, mas uma mulher o toca e ele começa a vomitar. A Nin, preocupada, dá um remédio para ele e o Longjao implora para ela voltar a ser sua assistente. A Nin nega, depois ri da situação dele vomitando. O Longjao diz que sente falta dela.
ela. Anin pesquisa a doença dele na internet e quando vai devolver o vestido que ele comprou, fica chocada com a casa enorme e luxuosa dele. Ninguém mais leva comida para ele. O Longjao age friamente com ela. Anin se faz de difícil e o Longjao grita com ela. Anin prefere não perdoar e diz que o contrato deles acabou e que os caminhos deles se separaram. Quando ela vai embora, o Longjao tenta impedi-la e os dois caem da escada. Sem querer, o Longjao toca na bunda da Anin. A cena fica tensa. Os dois se afastam rapidamente. O Longjao percebe que, pela primeira vez, não vomitou ao tocar uma mulher. Anin até que gostou do toque, mas quando o Longjao vai atrás dela, ela se assusta. O Longjao para ao pisar numa... Você sabe o quê? Ele diz que ela está curando ele e que precisa dela. Anin pensa em aceitar a oferta de ser assistente dele de novo. Enquanto isso, o Ji visita a Diana no novo filme dela. Uma atriz invejosa aproveita uma cena para dar uns tapas na cara dela, que acaba desmaiando na piscina. A Tian vê tudo e agradece a Diana, mas também desmaia ao sair da água. Levam ela para o hospital, onde descobrem que a família dela está com problemas financeiros. Depois que ela se recupera, o Ji dá umas flores para ela, mas ela não se lembra dele por causa da pancada. Ele pede ajuda pro Longjao para armar um encontro duplo. Adivinha quem aparece lá também? A Tian. Os dois se estranham e o Longjao diz que um homem jamais tocaria nela. Anin odeia ele com todas as forças, mas ali descobre que eles se amam de verdade. Ela pergunta se eles se gostam e eles ficam sem graça. Anin bebe todas e quando os amigos vão embora, ela e o Longjao ficam sozinhos. Ele diz que jamais a levaria para casa bêbada, mas um carro quase a atropela e o Longjao a salva. Anin fica hipnotizada pelos olhos dele, que dariam a vida por ela. Os corações deles se conectam ainda mais. O Longjao vai dar a comida para ela, mas ouve Anin falando com o Ji sobre o amor verdadeiro e se apaixona ainda mais. O Longjao leva ela no carro dele e pergunta o que ela precisa para ficar com ele. Ela diz que eles precisam celebrar um casamento. O Longjao se assusta e quase tem um treco, mas Anin ri e diz que é pro casamento de uma amiga que os pais não deixam casar. O Longjao, claro, topa e eles jantam juntos, mó felizes. Só que ele recebe uma ligação dizendo que a família da Tian tá com dívidas e um cara quer matá-la. O Longjao tenta negociar com o assassino, mas o cara é arrogante. Quando Anin vai brigar com ele, o Longjao segura o braço dela e sente um choque de amor no coração. O chefe do assassino percebe que o Longjao tá bravo e, com medo, pede desculpas e promete não incomodar mais a Tian. O Longjao fala pro irmão que sempre vai apoiá-lo. Anin diz pro Longjao que ele é muito doce e ele pede para ela entrar nas memórias dele para ajudá-lo a recuperá-las. Anin vê o Longjao jovem num hospital, ferido, ao lado de uma mulher que morreu. De repente, ela desmaia com a lembrança. Os médicos dizem que ela está bem, mas precisa descansar. Anin melhora e organiza o casamento da amiga no hotel do Longjao, secretamente desejando ser ela a se casar com ele. Ela fica toda animada. Depois, eles vão a uma festa, onde ela conta que sente falta do pai, que morreu quando ela era pequena. Anin virou cozinheira porque era o último desejo dele, e ela sempre quis fazê-lo feliz. O Longjao a olha apaixonado. Anin o chama para dançar. E o Long diz que ela fica linda quando sorri. Os mundos deles se encontram e eles dançam apaixonados até as pernas bambearem. Na manhã seguinte, o Longjao acorda ao lado da Nin, sem saber o que aconteceu. Ele se esconde no banheiro para se vestir, mas o Ji entra no quarto. A Nin também se esconde no banheiro e se veste junto com ele. Só que ela esquece o sutiã do lado de fora. O Longjao pega o sutiã e manda o Ji embora. O Ji pergunta por que ele está agindo tão estranho. A Nin foge da casa e, ao chegar na sua, a mãe a pega pelas orelhas e pergunta o que ela fez na noite anterior. A Nin inventa que estava jogando ping-pong com as pernas de alguém. E a mãe se empolga, mas a Nin diz que na verdade odeia o cara e jamais se casaria com ele. Só que ela está mentindo, e quando eles se veem, eles sorriem um para o outro, sem saber o que dizer. O Longjao, todo medroso, vai escrever que foi a melhor noite da vida dele, mas acaba desistindo. O Ji liga para eles pedindo ajuda, porque a Tian está prestes a se casar com um cara mais velho por obrigação da família. O cara diz que eles vão ter muitos filhos, mas o Ji impede o beijo e a Nin dá um soco nele. Eles cancelam o noivado e o Ji diz que vai levar a Tian para casa. O Longjao, com ciúmes, segura a mão dela. No carro, eles ficam bravos um com o outro, até que o Longjao diz que quer se casar com ela e se aproxima para beijá-la, mas a Nin diz que ainda não é a hora.
Mais tarde, eles se encontram numa festa e, sem querer, revelam que tiveram um caso de uma noite, o que choca a Tian, que pergunta se a Nin gosta do Longjao. A Nin diz que tem sentimentos confusos, enquanto o Longjao se imagina com ela em casa, amando-a para sempre. A Nin fica preocupada porque não sabe se ele é sincero. Uma competição entre hotéis muito importante vai começar, e o chefe principal cai da escada e quebra o braço. Ele diz pro Longjao que não pode competir, e eles decidem que a Nin será a substituta. Naquela noite, o Longjao a leva para o jardim secreto dele para se declarar. Ele é doce com ela, mas logo fica nervoso e bate a cabeça na Nin, machucando-a. Ele coloca gelo na cabeça dela. Como a barriga dela ronca, ele prepara uma comida que alegra os dois. Quando o Longjao ia se declarar de novo, as luzes se apagam. Assustada, a Nin se agarra a ele. Ela confessa que tem medo do escuro porque era cega até os 12 anos e nunca viu o rosto do pai, que morreu antes da operação dela. Ela também diz que odeia o poder de ler mentes porque sempre vê o lado ruim das pessoas. O Longjao pede para ela ler a mente dele porque só tem amor por ela. Apaixonado, ele finalmente a beija, selando o amor deles. Na manhã seguinte, o Longjao a toca por trás e faz cócegas nela. De repente, aparece a Lila, filha do presidente, que é apaixonada por ele. A mãe dela diz que ele deve se casar com ela para unir forças com a família do presidente, mas o Longjao se nega porque seu coração pertence a Nin. A Nin sai do carro para comprar comida num lugar barato, e quando o Longjao a beija na testa, tiram uma foto deles sem que percebam. Depois, eles vão para um hotel luxuoso para a competição de culinária, onde também estão os rivais. Eles precisam dividir o mesmo quarto e a mesma cama. Ao ver um casal se beijando, o Longjao diz que deveriam ser eles ali. A competição começa. A Nin descobre que envenenaram o prato dela e não sabe o que fazer. Todos acham que ela vai perder, mas ao ver os olhos apaixonados do Longjao, ela se lembra que ele disse para cozinhar com o coração. Ela faz o prato favorito do pai, o júri prova e fica tão impressionado que ela ganha o primeiro prêmio. Os rivais saem furiosos e o Longjao a olha orgulhoso. E ela retribui o olhar. A mãe do Longjao descobre que ele está com a Nin e o culpa por escolher uma cozinheira pobre, em vez de outras garotas com mais dinheiro. O Longjao dá um buquê de flores para a Nin por ter ganhado, e depois eles admiram uma bela paisagem juntos. O Longjao manda ela dar um beijo nele, aproveitando que é o chefe, e ela o beija. Mais tarde, eles se encontram numa árvore dos desejos que abençoa os casais. A moça diz que se eles escreverem os nomes deles ali, ficarão juntos para sempre. Os dois colocam os papéis na árvore para nunca se separarem. Ao voltarem de mãos dadas, eles batem num carro que é do Ji e da Tian, que contam que estão namorando. A Nin fica feliz por eles. Eles fazem encontros duplos e aparece uma moça chamada Angel que parece conhecê-los. O Longjao diz que não sabe quem ela é. A Nin lê a mente do Ji e descobre que Angel foi o amor de infância do Longjao. Eles acabam confessando tudo. A Nin e a Tian os castigam por mentir e mandam eles escreverem uma redação de 20.000 palavras sobre o quanto as amam. O Longjao tenta pedir desculpas, mas a Nin o ignora e, aproveitando que é chefe dele, manda ele ter uma conversa particular. O Longjao a toca com doçura, tentando conquistá-la, mas a Nin o trata friamente e manda ele fazer a redação. O Ji e o Longjao se juntam para escrever, mas não conseguem. Eles copiam um poema da internet. A Nin descobre o plágio e fica ainda mais brava, mandando ele embora. A mãe da Nin marca outro encontro às cegas para ela, mas a Tian ri porque sabe que o coração dela só ama o Longjao. Ele abre a porta e de repente aparece Angel com uma mala, dizendo que vai ficar na casa dele. Descobrimos que a mãe do Longjao viu as fotos dele com a Nin e pediu para Angel seduzir o filho. Angel tenta tocá-lo, mas o Longjao afasta a mão dela e se muda para outro quarto do hotel para respeitar a Nin. A Nin vai trabalhar com a Tian e o Ji e o Longjao as esperam. Eles se tornam os melhores namorados do mundo para serem perdoados. A mãe do Longjao fica agressiva com a Nin e diz que o filho dela é bom demais para ela. A Nin responde que ela é uma péssima mãe, pois não leva em conta os sentimentos do filho, que quer passar a vida com ela. A mãe dele a insulta e vai embora. A Nin não consegue trabalhar e sobe para o escritório do Longjao, onde o abraça para sentir o cheiro dele. Os dois fazem as pazes, mas o Longjao volta a ter pesadelos e a Nin entra na mente dele, onde vê uma mulher, mas não consegue vê-la com clareza. O Longjao diz que tem medo de ser um assassino.
e não merecê-la. Anin diz que o coração dele é puro e que com ela ele jamais terá medo. O Longjao a beija na testa e depois quer levá-la para casa, mas Anin se nega porque prometeu à mãe que iria a um encontro às cegas. Ela vai escondida e decide rejeitar o cara, mas quando ele aparece, é tão lindo e gentil que ela decide conversar um pouco com ele. Enquanto isso, Angel diz ao Longjao que precisa conversar em segredo, e eles se encontram no mesmo lugar onde Anin está, que morre de vergonha. Os quatro se sentam juntos e brigam tanto que os acompanhantes decidem ir embora. Anin descobre que ele até reservou um quarto com a Angel e, furiosa, vai embora. O Longjao a segura e diz que Angel não significa nada para ele. Ele se aproxima do rosto dela com paixão para que ela veja a verdade em seus olhos, até que um policial chama a atenção deles, pois não podem ficar estacionados ali. Mais tarde, Angel tenta seduzir o Longjao, mas percebe que o amor dele pela Nin é muito forte e decide voltar para os Estados Unidos com um último abraço de despedida. A Nin vai encontrá-los, mas a mãe do Longjao a chama e mostra todo o dinheiro que a família dela tem e que ela herdaria se casasse com o Longjao. A mãe dele oferece muito dinheiro para ela terminar com o filho, mas a Nin responde que sempre escolherá o amor antes do dinheiro e por isso escolhe o Longjao. No entanto, ela se sente confusa e o rejeita, mas o Longjao a leva para o carro e diz que o futuro dela é com ele, dando-lhe um beijo na testa que dissipa todas as dúvidas. Ele diz a todos que a Nin é sua namorada e que não vão mais se esconder. O Longjao a trata com doçura. Eles trocam juras de amor em todos os lugares e à noite continuam grudados. O Longjao então a pede em casamento e a Nin experimenta o vestido, que fica lindo nela. Ela dança com o Longjao, pensando no futuro deles. No dia seguinte, ela visita o túmulo da irmã, que tirou a própria vida quando era mais nova. Ela sente muita falta dela. O Longjao a leva para um hotel para animá-la, mas de repente ela sente uma dor de cabeça e desmaia. Ao entrar em suas memórias, a Nin revive o momento em que o Longjao foi espancado, mas descobre que a garota da floresta era sua irmã e que tudo foi culpa do Longjao, que a levou para lá. Por culpa dele, ela tirou a própria vida. A Nin se lembra que aquela pulseira vermelha era da irmã. Ela acorda com medo do Longjao e manda ele não se aproximar. O Longjao vê ódio em seus olhos e vai embora, enquanto a Nin corre com o coração partido, lembrando do último dia que viu a irmã e não quis dizer que ela havia sido espancada. Em casa, ela vê a mãe de bom humor e decide não contar nada. Ela volta ao túmulo da irmã para lembrar dos momentos bons que viveram juntas. A Nin imagina a irmã e promete que será feliz sem ela, mas é impossível continuar amando o Longjao, porque toda vez que pensa nele, pensa na morte da irmã. Ela decide terminar o relacionamento e, como o Longjao ainda não está em seu escritório, deixa sua carta de demissão e a aliança de casamento. A Nin se despede de todos os amigos. O Longjao encontra a aliança e fica arrasado, pois antes de ir embora, ela quebrou a foto deles. A mãe dela estranha que ela esteja comendo tanto, já que estava de dieta para o vestido de noiva, mas a Nin a ignora e diz que está tudo bem. O Ji se preocupa com o Longjao, mas ele não quer falar com ninguém e sai para procurar a Nin, que observa triste vestidos de noiva. O Longjao aparece e, segurando a aliança, implora para que ela continue o amando, mas a Nin, fria como gelo, diz que não quer vê-lo nunca mais e que a vida deles juntos não existe. A Nin chora muito nos corredores, com um nó na garganta. Os pais do Longjao a esperam felizes para falar do casamento, mas a Nin diz que não pode se casar com o filho deles. A Nin vai para o quarto chorar, enquanto eles consolam o Longjao e dizem que ele tem que lutar pelo amor da Nin, mas ele se sente derrotado. Os dias seguintes são um tormento para os dois, e o avô da Nin diz para ela voltar com ele. Como você acha que vai acabar essa história? Comenta aí se você quer uma parte 2.